Agora a gente vai falar sobre um caso de saúde pública, na verdade um caso muito delicado que aconteceu aqui em Criciúma. O Jason Pinheiro está em contato com a gente aqui por videochamada, daqui a pouquinho eu já converso com ele, a respeito da situação do avô dele, tá, de 82 anos, que estava internado no Hospital São José aqui em Criciúma. O seu Pedro Pinheiro tinha 82 anos, infelizmente ele veio a óbito no dia de ontem, e eu vou conversar agora com o Jason, que ele vai explicar direitinho pra gente a situação que aconteceu, que a família, claro, ficou muito abalada e também acabou ficando revoltada com a maneira com que ele foi atendido e o caso, né, como que o caso foi atendido. O Jason tá com a gente aqui por videochamada, ele mora em Portugal, entrou em contato com a gente aqui da RTV para falar sobre essa situação que aconteceu aí pelos últimos 14, 15 dias. Jason, primeiro agradeço por, né, entrar em contato com a gente. Eu vou pedir para você explicar desde o início, né? O seu avô teve internado por 14 dias. Qual era o problema que ele tinha? Pronto, meu avô, ele deu entrada no hospital há 14 dias atrás, no São José. Anteriormente ele passou pela UPA na Próspera, né, que precisava fazer um pronto atendimento lá por conta do Covid, não está tendo atendimento nas urgências no Hospital São José. E lá foi feita uma radiografia do abdômen e foi identificado algumas marcas, algumas manchas nessa radiografia ao longo do intestino. E o médico radiologista disse que poderia ser uma obstrução intestinal. Ele foi encaminhado então para o Hospital São José, em Criciúma, e lá deu entrada, fizeram alguns exames de sangue nele, também fizeram uma nova radiografia, e a princípio foi identificado apenas uma anemia, porque na radiografia o médico não conseguiu ver mais nada na radiografia desse exame de imagem. Depois marcaram para fazer uma tomografia. E aí é que começou a agonia da família, né? Porque ele estava começando a ficar debilitado e os exames foram demorando a ser feitos. Ele foi posto em jejum, ele ficou quase 48 horas no primeiro momento sem comer nada, porque eles não faziam radiografia, precisava estar em jejum, e falavam que iam fazer essa tomografia e não faziam. Quando foi feita a tomografia, o médico disse que havia um abscesso na região do abdômen do paciente. Depois disso foi falado então num diagnóstico de apendicite, né? Pronto, foi diagnosticado apendicite, a família ficou apreensiva, porque é um procedimento, é um diagnóstico, quando dado, precisa de uma cirurgia com urgência, não se pode esperar, porque uma apendicite, um quadro de infecção do apêndice, apenas diziam que estavam investigando. Depois de dar um diagnóstico de apendicite, falavam que estavam investigando. A médica assinou o prontuário e mandou que passasse o enfermeiro, avisando que o meu avô seria preparado para uma cirurgia, que seria cirurgia para retirar esse abscesso na região do apêndice. Marcaram a cirurgia, colocaram ele outra vez de jejum, ficou mais 20 horas ou 24 horas em jejum. Quando foi para a sala de operação, era uma cirurgia tomografada, tá? Fizeram a tomografia e devolveram o meu avô para o quarto, né, o paciente, para o quarto, dizendo que ele estava curado, que não havia mais nenhuma infecção, não havia mais uma infecção do apêndice. De uma hora para outra, então, eles disseram que o seu avô tinha sido curado da doença sem ele fazer nenhum tipo de cirurgia, foi isso? Exatamente. Eu disse, então não é apendicite, né? Uma apendicite ela não consegue ser tratada com antibiótico. O tratamento da infecção é o pós-operatório. Então você usa o antibiótico para não ter uma infecção pós-operatória, não ter uma infecção hospitalar. Mas vai ficar internado porque agora ele está com Covid. Falaram que estava com Covid, ficou internado, ficaram em isolamento ele e a minha tia isolada num quarto. E à espera de outros exames. Daí só depois falaram, vai ter mais exames, dava para confirmar. Nesse caso, Jason, então, nesse meio tempo, então, a família não sabia ao certo qual era o diagnóstico dele? Não sabia o diagnóstico. Após a colonoscopia, ele começa a ter febre outra vez. Ele tinha tido um quadro de febre antes, não era muito alta a febre, mas foi controlada com os antibióticos. E 24 horas depois desse exame de colonoscopia, mais ou menos 24 horas, ele tem uma piora mesmo, é agravado o quadro de saúde do meu avô, do Pedro, e ele é entubado. E
Então, com isso, depois disso aí a família já não viu mais ele, tá? Ele foi para aquele salão de emergência lá no Hospital São José, ficou entubado, é como se fosse uma UTI, mas não é a área da UTI mesmo. E o médico entrava em contato com uma prima minha e dizia, olha, o seu Pedro está aqui, entubado, com um quadro de infecção generalizada, a infecção já tomou rim, fígado, e é bem delicado, provavelmente seu avô vem a óbito em poucas horas. Isso foi quando? Quando que foi falado isso para vocês? Isso foi hoje é quinta-feira, acho que foi no domingo. A partir do domingo começou essas notícias assim, só por telefone. Sábado ele foi entubado, né, na madrugada de sábado. E Jason, quando que, no caso, a questão que o hospital informou a família, por exemplo, que o seu Pedro estaria com a Covid? Quando que vocês foram informados sobre isso? Que é um dos pontos, né, que a gente está conversando aqui, que vocês entraram em contato conosco. E um dos questionamentos foi que a família não viu o teste positivo, não teve nenhuma informação, né? Que simplesmente o hospital falou que ele estaria com Covid. E aí, daí para frente, vocês não puderam mais ver ele por conta do isolamento. Como que se deu isso? Na sexta-feira passada que foi dito que ele estava com Covid. Que antes era um teste, vamos então isolar ele até vir o resultado do teste. Na sexta-feira disseram está com Covid. Certo. E então, no caso, para a gente resumir um pouquinho, ele infelizmente, né, veio a falecer ontem, quarta-feira. A causa da morte, o hospital falou que foi por Covid. Sim, a causa da morte foi Covid. Foi complicações devido ao Covid, tá lá, tanto que a família não pôde fazer um velório, a família toda é cristã, né, e não puderam fazer a cerimônia fúnebre. O paciente com 82 anos de idade é muito difícil ter uma apendicite, é muito difícil, é quase que raro. Tanto que a médica, no pronto atendimento da UPA, ela descartou isso, ela falou, olha, não pode ser apendicite, porque uma prima minha questionou. Ela falou assim, olha, ele tá com sintomas de apendicite, né? Porque o meu filho teve, tá aparecendo o mesmo sintoma. E ela disse, não, apendicite numa pessoa de idade é raro. Só que são sintomas de uma diverticulite, né? Que é comum em idosos. E se você faz um exame de colonoscopia num paciente com um episódio de diverticulite, é totalmente descartável fazer, não se pode fazer, é perigoso, porque a parede do intestino ela vai estar fina, ela vai estar inflamada, e aí com esse equipamento que é introduzido dentro do intestino, ele causa rompimento desses abscessos de infecção, e é onde acontece o quadro de infecção generalizada. E no caso, vocês tentaram falar com o Hospital São José, enquanto ele estava internado, por exemplo, para pegar os exames, para saber exatamente o que ele tinha? Qual era a resposta do hospital em relação a isso? Então, eu pedi, né, os exames de imagem que foram feitos, exames de sangue, todo tipo de exame que foram feitos, eu solicitei ao hospital. A minha prima também solicitou ao hospital, e a informação é que esses exames só podem ser fornecidos após a alta hospitalar, ou no caso o óbito, quando o paciente já não está mais no hospital, ou por alta hospitalar ou por óbito. Então, mas eu até exigi, falei que eu precisava desse exame, porque eu acreditava que os diagnósticos estavam errados. O hospital se negou a mostrar o exame, nunca mostraram nem para familiar. Houve, certo, um erro médico, houve uma negligência, porque no momento que foi feito um exame de colonoscopia, é certo que eles conseguiram enxergar esses divertículos inflamados dentro da parede do intestino, e a família não teve a resposta correta, apenas continuaram com o diagnóstico de apendicite e não fizeram nada para corrigir que um diagnóstico de apendicite é cirúrgico, só cirúrgico. Um diagnóstico de diverticulite grave também é cirúrgico, tá bem? E não foi feito nada disso.